tem um tempo. Deus trabalha com o tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O tempo é a ferramenta que existe nas mãos de Deus para Ele trabalhar com o homem. Agora olha para cá. Quando o tempo é usado por Deus, não é para nos desesperar. Quando o tempo está passando e a resposta não chegou, não é para o pavor tomar conta do nosso ânimo. Quando o tempo está passando, é para você levantar a cabeça e dizer para todos os desânimos, para toda circunstância: quanto mais tempo passar, mais perto eu estou da minha vitória, mais perto eu estou da minha resposta. Olha para cá. Quem tem promessa não pode ter o tempo como inimigo. Não faça do tempo seu rival. Escute isso. Faça do tempo um aliado. Faça do tempo alguém que vai lhe ajudar. E olhe para cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você não entender isso, quando você não compreender que o tempo é uma ferramenta de Deus, você vai se perder e você não vai conseguir se encontrar até você um dia entender que Deus trabalha com o tempo. Diga para alguém do seu lado: Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Fala para ele: não porque ele é limitado. Não porque ele é limitado. Porque você precisa entender. Porque você precisa entender. Quantos compreenderam essa explicação? Levanta a sua mão. Aí de repente alguém entrou aqui nessa noite e está assim: meu Deus, eu preciso receber hoje. Talvez alguém entrou aqui essa noite orando, dizendo: Deus, eu preciso tomar tempo, tomar posse da minha vitória hoje. Aí Deus me tirou do conforto do meu sofá para dizer para você assim: aguarde o tempo, porque no tempo eu vou te responder. Aguarde no tempo, porque no tempo oportuno eu vou te entregar a vitória. Era para você ter levantado a mão junto com esse irmão do seu lado também, para tomar posse. Levanta a sua mão, porque Deus está dizendo para você, meu filho: não se desespera, não se desespera, não se desespera, porque o tempo ele está te ajudando. Toda promessa de Deus passa pelo processo do tempo. Me escuta. Olha para cá. Toda resposta de Deus passa pelo processo do tempo. Diga para alguém do seu lado, cutuca ele, diga para ele: toda resposta de Deus passa pelo processo do tempo. Fala para ele assim: você quer vitória de Deus? Antes de Deus vai te fazer, fala para ele: antes de Deus vai te fazer você compreender o tempo. Antes de fazer você compreender o tempo. Glória a Deus. E olha para cá. Olha para cá. Não deixa o tempo tornar seu inimigo. Não deixa o tempo te trazer fadiga. Só aqui já tem semente para plantar a noite inteira. Não deixa o tempo se tornar para você uma intriga. Não deixa o tempo te esfriar. Não deixa o tempo acabar com a sua esperança. Não deixa o tempo acabar com a sua fé. Não deixa o tempo fazer você desistir. Porque o tempo, Deus não deixou ele para acabar contigo. O tempo é para você entender que Deus está nele. Olha para cá, não ignore o tempo. Deus está no tempo. E quanto mais tempo passar, mais perto você está da chegada. Levanta a sua mão e tome posse em nome de Jesus. E quando Deus faz o profeta entender isso, quando Deus faz o profeta compreender que Deus trabalha com o tempo, logo o Senhor entrega o profeta algumas visões dos céus. Olha para cá, por favor. E quando o profeta dá números às visões, dentro do tempo taxado por Deus, determinado pela mão do Senhor, ele diz: visão de número 1, de número 2. E a visão que me chama a atenção é a visão de número 5. Que nós em instante acabamos de ler, que está no capítulo de número 4. Agora, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quando o próprio profeta, quando o próprio Zacarias, ele faz as narrativas do capítulo 4, no versículo 1, da seguinte forma: e tornou o anjo que falava comigo. E ele diz: eu vejo um olho, Senhor. Percebe que Zacarias é muito enfático nas informações. Ele não diz: eu não vi dois,
Eu não vi 3. Ele diz, eu vejo um olho, Senhor. E é válido lembrar que no tempo da visão de número 5, a nação estava com um pensamento equivocado. Pairava pela mente da nação de Israel um pensamento. A nação estava vivendo momentos tão caóticos. A nação estava vivendo momentos tão difíceis. As lágrimas estavam tão intensas que pairava pelo sentimento da nação. E alguns proferiam palavras semelhantes a essas. Deus já não está mais conosco. Deus já não nos vê mais. Os fracassos estavam tão rotineiros. As vitórias estavam tão distantes que as pessoas pensavam, Deus já não nos vê. Deus já não nos enxerga mais. E Deus mostra ao profeta um olho. E o profeta diz, eu vejo um olho. Está no singular. Não havia outro igual. Era único. Zacarias está dizendo, só havia um olho. Olha para cá, por favor. Só havia um olho. Ninguém tinha um olho como aquele. Ele está dizendo, eu vejo apenas um. Não havia outro parecido. Não tinha outro olho que olhava igual aquele. Por que apenas um olho que ele está vendo e não havia outro parecido? É porque o olho que Zacarias está vendo nada mais, nada menos é do que o olho do Criador que fez os céus e a terra e tudo que há. Deus está mostrando para Zacarias que o olho dele ainda está ali, mesmo nos momentos difíceis. Deus está provando para ele que é equivocado pensar que pelo motivo dos momentos difíceis é porque Deus não está com eles. Porque a presença de Deus não nos isenta das dificuldades. E quando Deus te chamou, Deus não te enganou. Deus não disse para você que você não iria mais chorar. Deus diz assim, eu vou enxugar suas lágrimas quando você chorasse. Quando Deus chamou, Ele não diz, você não vai viver mais problemas. Ele disse, olha, eu vou estar com você para te ajudar a resolver os seus problemas. Deus não disse que você não ia mais viver situações difíceis. Ele diz, eu estarei com você nas suas situações difíceis. Então, os momentos difíceis não significa que Deus não está conosco. A tempestade não implica dizer que Deus não está no barco. Deus fiel. Alguém compreende? Amém. Deus. Fala para o teu irmão assim, o maior sinal de Deus na sua vida é a situação difícil. Amém, Jesus. Nossa Deus. Sinal de Deus. Louvado seja Deus. E Deus mostra para Zacarias o olho para provar para ele que Deus sempre estava os enxergando. Glória a Deus. Por que é o olho de Deus? Porque o olho de Deus sempre vai estar em todos os lugares e em todas as visões. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que o olho de Deus está em todos os lugares, contemplando os bons e contemplando os maus. Jó no capítulo 34, versículo 21, Jó diz assim, o olhar de Deus está sobre o caminho do homem e Deus vê cada um dos seus passos. Um dos mais belos cânticos de Davi em Salmos 33, 18, ele diz, o olho de Deus está sobre o justo e Deus o tem como querido. A primeira carta do apóstolo Pedro, escrita à igreja da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, o olho de Deus está sobre aqueles que o temem e os teus ouvidos atentos a cada uma das suas orações. Amém. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz, todas as coisas estão visíveis e patente ao olhar daquele de quem havemos de prestar conta. Deus, Ele vê. Deus, Ele enxerga. No Apocalipse capítulo 1, quando João teve a visão, e nas suas próprias narrativas ele diz que eu virei-me para ver quem falava comigo, e eu vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com uma vestimenta comprida até os pés,
E ele diz: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve. E ele diz: na altura do seu peito havia um cinturão de ouro. E ele diz: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. O teu rosto era semelhante ao sol no seu aspecto maior. E ele diz: ele tinha à sua destra as 7 estrelas. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E quando eu ouvi, cair no chão como se tivesse sido morto. Agora deixa eu te dar uma notícia. Aquelas 2 tochas de fogo estão olhando aqui para dentro esta noite e estão dizendo para você: eu estou te vendo, eu estou te enxergando. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Até aquilo que ninguém viu, Deus conseguiu ver.